Olá, meu nome é Carolina Catani, eu sou jornalista. Eu trabalho há mais de 20 anos com assessoria de comunicação. Tenho bastante experiência na iniciativa pública e na iniciativa privada. Trabalhei há muitos anos no governo do estado do Paraná, na Agência Estadual de Notícias. Também trabalhei em Brasília, na Câmara e no Senado. Quando estourou a Operação Lava Jato em Curitiba, eu estava em Brasília, no Senado. E a imprensa do mundo todo veio para Curitiba, porque os advogados daqui estavam sendo muito demandados. E eu comecei a perceber a dificuldade dos advogados em atender a imprensa e da imprensa em ter acesso a esses advogados. Eu percebi que precisava alguém para fazer essa ponte entre a imprensa e os advogados. E eu vim para cá. Desde então, eu dedico o meu trabalho a exclusivamente escritórios de advocacia e advogados. De lá para cá, eu posso dizer que eu já atendi mais de 100 advogados e hoje os meus assessorados são fontes de jornais nacionais, de jornais americanos como o New York Times, de agências de notícias como a Reuters, e eles estão sempre na mídia, dando entrevistas para a TV, para a rádio, para jornais, blogs, sites, publicando seus artigos na internet. Por isso mesmo, eu estou aqui hoje a convite do CERS para falar sobre comunicação estratégica para advogados. Eu quero passar para vocês algumas dicas que eu passo para os meus assessorados para como se comunicar melhor, para como ser fonte de imprensa e para como melhorar a tua comunicação, se ela já é boa, ou então para como você que está começando agora, começar com o pé direito, começar de forma correta, de forma efetiva, de uma forma que você vai ter resultado na tua carreira. Bom, para começar a falar de comunicação, eu escolhi conceitos básicos. Eu quero falar para vocês o que é a comunicação. A comunicação, ela é uma troca de informações, ela é uma troca de mensagens, ou seja, ela tem mão dupla. Não tem como a comunicação partir só de um lado, ela precisa ir e voltar. Para que a comunicação serve? A comunicação serve para a gente ampliar um conceito, para a gente dar visibilidade a um fato. Vamos trazer o exemplo para a nossa vida prática. Você é um advogado, para que você precisa de comunicação? Você precisa de comunicação para se tornar uma autoridade na tua área, para mostrar o teu trabalho, para mostrar as tuas áreas de estudo, as tuas novas ideias, as soluções que você possa ter para um cliente. Só na academia ou só no escritório, o cliente não vai ter acesso. Às vezes o cliente ainda nem tem aquela demanda, mas ouvindo você falar, lendo um artigo, quando ele precisar daquela solução, ele vai lembrar de você. Como que a comunicação pode acontecer? De forma verbal, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, eu estou falando com vocês, e de forma não verbal. E daí são inúmeras formas. É o nosso gestual, é a nossa postura corporal, é a nossa roupa, é o nosso rosto. Quando a gente não gosta de alguma coisa, às vezes é difícil disfarçar, todo mundo vai ver, e isso é a nossa comunicação não verbal. E quando que a comunicação funciona? Ela funciona quando a mensagem é compreendida. Como eu iniciei aqui, não existe comunicação de uma pessoa só. A comunicação é uma via de mão dupla. Ela é uma mensagem que eu preciso passar e você aí precisa entender. Eu trouxe um exemplo que é um pouco de interpretação de texto, mas que eu gosto de usar para vocês verem só. É um rapaz que fez um anúncio para vender seus bolos. Eu vou ler para vocês o enunciado. Oi, o meu nome é Paulo. Eu vou vender bolo de chocolate hoje, das 14 às 17, na entrada da faculdade. Cada fatia é R$5. Interessados podem entrar em contato pelo telefone tal. Essa publicação aconteceu de fato e eu acho que vocês já viram exemplos assim. E as perguntas que começaram a surgir foi: bolo do quê? Mas quanto custa? Posso comprar depois das 18? Aonde que eu te encontro? Como que eu faço para comprar? Daí vocês vão me dizer: ué, mas a mensagem não está clara? O enunciado não está claro? Sim. Aparentemente, tudo o que a gente precisa saber está ali. Acontece que hoje as pessoas vivem bombardeadas por informação. As redes sociais trazem muito conteúdo e às vezes é difícil manter o foco numa leitura, numa notícia, numa informação. E é comum que as pessoas não consigam absorver toda aquela mensagem.
Então, é o que eu digo, o desafio da comunicação hoje é ainda maior, porque além de você passar uma mensagem clara, como o Paulo fez aqui, você precisa pensar que o teu ouvinte, o teu leitor, o teu cliente não está preparado para aquilo. Ou porque ele está distraído com muitas coisas ao mesmo tempo, ou porque o dia foi corrido e é muita informação, ele já está cansado, ou porque é difícil ter o foco em uma coisa só. Então, você tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro e pensar: a minha comunicação está limpa, está o mais fácil possível, tem alguma coisa que eu possa melhorar, algum obstáculo que eu possa tirar? Então, a nossa missão é nos superar diariamente, é fazer uma comunicação limpa, direta, clara e sempre se coloque no lugar do outro. Se você não fosse um advogado, você entenderia o que você mesmo falou? Tem ainda um outro exemplo que eu gosto, que é de um café que fica no centro de Curitiba. Ele fica num shopping, numa rua bem movimentada. E eu vou mostrar uma foto de lá. Essa foto está na entrada. O que acontece com esse café? Ele tem um nome que as pessoas ficavam em dúvida com relação à pronúncia. E com medo de errar, por não saber como dizer, as pessoas diziam: vamos lá naquele café do shopping, vamos lá naquele café do shopping. E passado algum tempo, a marca do café do shopping ainda não estava consolidada. Por quê? Porque as pessoas não sabiam dizer o nome do café. Eles resolveram de um jeito simples, colocaram na placa, na porta. Como se pronuncia no Gá? Simples, é só falar no Gá. Então, a comunicação, ela tem soluções simples, não precisa de nada caro, nada sofisticado, nada disso. Veja, eles identificaram que o cliente não sabia pronunciar, eles pensaram em como ajudar esse cliente e como também fortalecer a sua marca, e está aqui, um aviso na porta e não tem mais dúvida, é bem simples. Dando sequência, eu quero falar um pouco de comunicação profissional. O que é a comunicação profissional? Qual imagem que eu quero passar? Veja, como advogado, eu tenho que me posicionar no mercado. Eu quero ser um advogado mais popular, eu quero ser um advogado com poucos clientes, mas com honorários mais altos, eu quero me dedicar mais à academia. Qual que é o meu posicionamento profissional? Que imagem que eu quero passar? Depois que você define essa imagem, você tem que pensar no teu conhecimento técnico. Ninguém pode parar só na faculdade. Todo mundo precisa da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, de cursos como esse daqui do SERS, de atualização profissional. E é muito importante para um advogado os títulos acadêmicos que ele carrega e também a parte prática. Às vezes é um advogado jovem, mas que tem casos de sucesso mesmo em poucos anos de advocacia. Isso tudo conta muito. Outra dica que eu dou para os meus assessorados é: participem das comissões da OAB. Por quê? Ali tem um bom network, são pessoas da mesma área profissional que você. Você ali fica sabendo de leis, decretos, eventos, publicações que dizem respeito à área que você está atuando. Ali também tem teus pares que podem compartilhar dificuldades e soluções para os seus escritórios. Então, é muito importante você não perder esse vínculo ali com os advogados, com a advocacia, com os teus colegas da mesma área. Também indico bastante para os meus assessorados que participem dos institutos, das associações, das suas áreas de atuação. Pelos mesmos motivos: networking, atualização profissional, possibilidade de participar de eventos, de estar por dentro, de estar atualizado do que está acontecendo na tua área. Então, procure ver qual é o instituto da tua área. Por exemplo, os criminalistas têm o IBCCRIM, e faça parte, participe, seja atuante, seja ativo, participe dos eventos, esteja presente. E faça isso incluir no teu currículo, não só os teus títulos acadêmicos, mas essas participações que você tem também. Passada esta parte, eu vou para a aparência pessoal.
O que é a aparência pessoal? É um bom corte de cabelo, é a barba feita, são as unhas acortadas ou sem o esmalte descascando, é um perfume adequado que não esteja forte demais ou que passe despercebido. São os detalhes que a gente tem. Ah, mas eu sou pós-doutor, eu sou a pessoa mais preparada da minha área. Mas para o teu cliente, a contratação começa quando ele te vê. Então, primeiro você tem que causar uma boa impressão. Depois ele vai ter certeza de que ele fez uma boa contratação, durante a conversa, ele vai sentir segurança com você. Mas não tenha dúvida que a aparência vai contar bastante. Como a gente diz que a primeira impressão é a que fica. E a primeira impressão é a que ele vai ter esse contato visual com você. Alguns escritórios adotaram o dress code, que é um guarda-roupa profissional. Por que eles viram a necessidade de orientar os seus advogados? Porque um advogado tem que se destacar pelo seu conteúdo. A sua roupa, os seus acessórios não podem ser mais importantes do que o que ele está dizendo. Então, às vezes, uma roupa que não condiz com aquele ambiente de trabalho, as mulheres às vezes podem ter uma roupa de fim de semana um pouco mais decotada, um pouco mais justa. São roupas que não são adequadas para o ambiente de trabalho. A advocacia é um ambiente muito formal, mesmo sendo um escritório com jovens advogados, mesmo tendo clientes jovens como uma startup. A imagem que se espera de um advogado é sempre aquela pessoa formal, de terno e gravata, ou da mulher de camisa e saia, blusa e calça, mas roupas sóbrias, discretas. Nunca a roupa pode chamar mais atenção do que o conteúdo do advogado. E essa roupa também tem que ter um cuidado. Lógico, a roupa precisa estar limpa e passada, mas às vezes um terno com bom corte faz toda a diferença. Uma gravata de um bom tecido. As mulheres, às vezes é melhor ter poucas e boas peças com tecido de bom caimento. Pensar nos acessórios, se vai ser um relógio, se vão ser anéis e pulseiras, se aquilo tudo está adequado. É um conjunto. A comunicação, sobretudo essa comunicação não verbal, essa comunicação visual, ela é um conjunto. Então, você tem que ter uma harmonia entre os acessórios, o que você veste, os teus gestos, você tem que ser coerente. E alguns escritórios, inclusive, têm dicas de lojas online, do colarinho, há vários tipos de colarinho de camisa que podem favorecer o seu rosto, tons de esmalte. Pesquisem na internet, tem muita coisa. Conhecendo o teu corpo, sabendo que veste bem você, invista em poucas e boas peças, pense que a roupa do fim de semana não é a roupa de trabalho, sinta-se confortável consigo mesmo, mas pense que o teu cliente vai estar te avaliando. Ah, você pode pensar, isso é bobagem. Não é. Eu garanto para vocês que o cliente que acabou de sair da reunião reparou em tudo isso que eu falei. Então, tem a imagem, o conhecimento técnico, as suas participações, a sua aparência pessoal, o seu guarda-roupa, e daí eu chego no vocabulário. O que é comum do advogado? Eu brinco que é o juridiquês. Na faculdade já começa uma linguagem técnica muito específica. Muita coisa tem latim. E vocês ficam habituados com essa conversa porque escrevem, peticionam, se relacionam com juízes, desembargadores, pessoas que estão habituadas a essa linguagem. Mas ela é uma exceção, ela não pode ser a regra. Porque como a gente conversou lá no começo, a comunicação precisa ser clara e precisa ser compreendida. A mensagem precisa ser compreendida. E ela é uma via de mão dupla. Eu falo e vocês entendem. Então, não adianta você passar para o seu cliente a situação dele em linguagem técnica. Ele não vai entender. E não vai criar uma empatia, talvez não crie nenhuma relação de confiança. Às vezes, a pessoa pode pensar, mas estou sendo muito simples, simplório. Não tenha essa preocupação,
porque eu sempre falo que a simplicidade é o auge da sofisticação. Quando você conseguiu traduzir de forma simples uma lei, um decreto, um despacho, uma decisão, é porque você dominou aquele assunto. Só consegue ser simples quem tem o domínio daquele tema. Então, não se preocupem com seus pares, não se preocupem se vai soar simples. O que importa é que a sua mensagem seja compreendida. E termino esse slide com redes sociais pessoais. É uma questão que eu insisto muito. Veja, você tem que pensar em duas possibilidades. Você como pessoa advogado, que vai ser visto por clientes, alunos, juízes, promotores, pessoas do seu círculo profissional. E você como aquela pessoa do final de semana, como pai, mãe, sobrinho, filho e amigo. São dois universos que não se misturam. Porque o teu cliente não quer ver os teus momentos de lazer, um copo de bebida na mão, roupas de banho na praia ou na piscina. Ele quer ver você participando de eventos, você na mídia, você publicando informações relevantes para ele, se você tem alunos que te seguem, o que é relevante para o meio acadêmico. E aqui, no teu âmbito pessoal, na tua intimidade, deixa as suas redes fechadas. Reserve esse momento para a tua família, para os teus amigos. Não misture as estações, não misture as redes. Deixa a rede profissional, pessoal, profissional aberta, abastecida, com conteúdo relevante, mas profissional. Não poste aqui seus filhos, suas viagens, suas férias, seu final de semana. Na sua rede pessoal, deixe fechada e ali você não precisa se preocupar tanto com filtros. Claro, tem coisas que a gente não coloca na internet, mas ali você tem liberdade para colocar um hobby, um lazer, uma festa, um drink, as suas atividades fora do mundo acadêmico, do mundo jurídico, do mundo profissional. Então, a minha dica é essa. Às vezes as pessoas começam nas redes sociais pessoais e vem tudo misturado. Mas então agora, depois que você assistir essa aula, esse curso, esse módulo, comece a separar. Crie uma segunda rede e ali você fica mais à vontade. Às vezes naquela rede pessoal, você pode até ter opiniões que não ficam bem na sua rede profissional. Porque pense, os seus clientes podem torcer para times diferentes, votar em candidatos diferentes, ter religiões diferentes e nada disso pode importar na hora da contratação. Mas às vezes isso influencia. Então se reserve, deixe as suas coisas pessoais aqui, suas coisas profissionais aqui, essa rede aberta e essa rede fechada. É um detalhe, mas como eu falei, comunicação é feita de detalhes e todos os detalhes são bem importantes. Passando para o próximo slide, eu falo de comunicação institucional. O que é isso? Daí já estamos falando da comunicação do seu escritório, da sua banca. Não importa o tamanho que você comece ou que você esteja nesse momento, mas sempre é tempo de pensar, qual é o meu posicionamento no mercado? Eu atendo pessoa física, pessoa jurídica. Eu faço pro bono, eu não tenho esse tipo de serviço. Eu quero cobrar honorários maiores ou eu quero fazer só pareceres? Eu faço massa, não tenho interesse nisso. Então é a hora de você se posicionar, porque a partir desse posicionamento você consegue dar um direcionamento mais efetivo para o teu trabalho. Hoje se fala muito em 3 tipos de escritório: boutique, abrangente e full service. Vamos lá, o que é um boutique? É um escritório bem pequeno, onde geralmente o sócio, o fundador, não tem mais do que 3, 4 pessoas na equipe, uma sede pequena, e ele atende pessoalmente cada caso. Às vezes ele nem pega muitos casos, porque ele gosta de acompanhar as audiências, todas as fases do processo, as visitas. Claro, são advogados que têm essa condição, às vezes são advogados que já têm anos de advocacia, já têm um grande nome no mercado, mas é uma opção. Então, são escritórios boutiques, são escritórios pequenos, com sedes
pequenas, simples no sentido de tamanho, poucas pessoas trabalhando e um trabalho bem artesanal. E o boutique costuma atender uma única área do direito. Então, se a minha questão é criminal, eu não vou achar a solução trabalhista ou de família ali. Eu vou ter que procurar outro boutique. Então, esse é um posicionamento de mercado. O abrangente. O abrangente, ele já é um escritório um pouco maior, com um número maior de pessoas e que ali tem mais de uma área do direito. Então, eu chego com uma questão criminal, mas eu também tenho uma questão trabalhista na minha empresa e posso vir a ter uma questão de família. E aquele escritório vai conseguir me atender, porque ele tem advogados de diferentes áreas, ele tem uma estrutura um pouco maior e ele tem condições de olhar todo o meu problema, não só um problema específico. E temos o full service, que são aqueles escritórios enormes, com mais de 1000 advogados, e que qualquer área do direito ali está contemplada, as mais especializadas estão ali. Esses grandes escritórios, claro, eles não dão para você o mesmo atendimento do que o advogado do boutique. Talvez aqui o sócio fundador não venha atender o cliente, mas também tem as suas vantagens, que é às vezes um custo menor, um custo diluído de uma estrutura maior, todas as soluções para o cliente num escritório só. É um posicionamento de mercado, não deixa de ser. É muito comum em São Paulo escritórios de mais de 1000 advogados. Então, você se posicionou no mercado e você viu que tem esses 3 segmentos, essas 3 definições, e você escolhe aonde que você está ali. Próximo passo, a tua identidade visual. O que é a tua identidade visual? A tua identidade visual é a criação da tua logomarca, são as escolhas das cores que você vai usar, o tipo de letra que você vai ter. Ali vai dizer muito sobre você. Se você é mais arrojado, se você é mais reservado, se você gosta de cores. Então, esse processo é bem importante. E quando você contrata um designer, eu sempre reforço para os advogados que conversam comigo, não esqueça de pedir o seu manual da marca. O que é o manual da marca? É onde vem, por exemplo, no design as cores têm números, são as Pantones. Então, a tua cor é a Pantone 333. Você sabendo disso, qualquer serviço que você vai fazer numa gráfica, contratar um web designer, contratar outro designer, você vai dar essa informação e a tua cor vai ser sempre a mesma. Não vai ter aquele problema de o cartão de visita com uma cor, o teu papel timbrado com outra cor. Nesse manual da marca também vem o nome da tua letra, o nome da fonte que foi usada. Arial, por exemplo, que é a fonte padrão dos slides do CERS. Sempre a gente tem que usar Arial, Arial 28. Então, nunca você vai ver um slide do CERS que não seja desse jeito, é um padrão. E o manual da marca também vem aplicações da marca. O que é isso? Então, tem a tua logomarca. Você vai patrocinar um evento e eles vão te pedir esse manual da marca. Ali eles vão estudar a proporção, que ela pode ser aumentada ou esticada, sobre que fundos, que outras cores ela pode ser aplicada. Se for aplicada na mesma cor da tua logo, a tua logo pode mudar para quais cores. É um padrão. Então, o manual da marca garante o teu padrão visual. E você é dono dessas informações, você pode contratar os serviços que for, que você sempre vai ter esse padrão, não precisa se preocupar. Feita a identidade visual, passamos para outro ponto, que é a papelaria. O que é a papelaria? É o teu envelope, a tua pasta, o teu cartão de visitas, o teu bloco da sala de reuniões, é tudo, como a gente fala, é a papelaria mesmo. É porque hoje tudo está tão digital que acho que a gente não fala mais papelaria, mas não importa. Se os seus documentos são todos digitais, se as suas petições são todas digitais, o teu papel timbrado tem que ser feito dentro dessa identidade visual. E as tuas apresentações. Às vezes, os escritórios não têm mais folder, mas tem uma apresentação digital, que pode ser um arquivo em PDF, um vídeo curto, até um áudio, enfim.
mas precisa ter a tua apresentação, seja digital ou impressa, e ela tem que fazer parte dessa comunicação visual. A partir de então, você começa a pensar em sites e redes sociais. Antes disso, eu não aconselho, porque você precisa lembrar da unidade visual, do padrão visual. Site de escritório pode ser um site simples, mas precisa ter as áreas de atuação, quem trabalha lá com o seu currículo e os contatos. As redes sociais servem para muitas coisas dentro do escritório, sobretudo para você mostrar ao seu cliente que você está participando de eventos, que você está atualizado, que você está na mídia, que você é fonte de imprensa. Também serve para informar o seu cliente coisas que possam, para a atividade dele, fazer diferença. Uma nova portaria, um novo decreto, uma nova lei. Esses tempos a gente tem tido muitas mudanças jurídicas e às vezes o cliente não consegue acompanhar e ele conta com você, que é o advogado dele, para mantê-lo atualizado. Ali nas redes sociais do escritório, você também pode colocar uma confraternização do escritório, a participação do escritório num seminário, num evento, alguma titulação de algum advogado, um título de mestre, de doutor, um pouco da vida social do escritório. O cliente também gosta de ver isso. Mas veja, não confundir vida pessoal com vida profissional. Opiniões políticas, religiosas, esportivas com o seu escritório. Pense que ali os seus sites, as suas redes sociais são exclusivamente para assuntos do escritório. E fechando, ainda a questão de site e redes sociais, tem um problema, que chama-se canais de contato. De nada adianta ter lá um link direto para o WhatsApp, ter um e-mail, ter um formulário para você preencher e não ter quem responda. Há mais de 1 milhão de advogados hoje registrados na OAB. Assim como você é um bom advogado, pode ter outros também. E se a pessoa está sem resposta, sem retorno, e o outro respondeu, você perdeu ali um cliente. Então, preocupe-se com isso. Quem é que vai responder esse e-mail? Esse e-mail está atualizado? Esse formulário vai para onde? Para qual e-mail? Quem vai receber isso? Esse WhatsApp, tem quem responda? Tem quem atenda essa demanda? Porque se não tiver, é melhor não ter. Conheça as suas demandas. As estruturas pequenas, às vezes ficam o dia todo consumidos com prazos, com atendimentos e não conseguem dar conta. Mas uma vez por dia, alguém vai ter que estar ali presente. E nos canais de contatos também queria incluir quando você liga para o escritório. Quem atende esse telefone, alguns escritórios têm recepcionista, outros as pessoas que trabalham atendem. Como esse atendimento é feito? Precisa ter um padrão também. Quem atende precisa sempre falar a mesma coisa, precisa ter um padrão de anotar recados, de saber quem ligou, para quem passar, precisa ter um fluxograma disso. Organize isso no seu escritório, porque é comum perder clientes por causa disso. Bom, como vocês viram, a comunicação está em muitos detalhes, eu vou falar bastante sobre isso até o final desse nosso curso. E agora, no próximo bloco, eu vou falar mais um pouquinho de comunicação institucional e a gente vai seguir com bastante coisa bacana.